Você sabia que o espinho na carne de Paulo não era uma dor física, mas sim os irmãos da igreja estavam incomodando ele? Pois é o que você vai aprender aqui, todo esse texto bíblico, essa história que aconteceu. Então fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes de começarmos o vídeo, já senta o dedo no like para me ajudar a crescer, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas, assim como outros vídeos do canal, para que a gente possa crescer organicamente e ajudar mais pessoas com a palavra de Deus. Então já deixa o teu like para me fortalecer no crescimento aqui, beleza? Desde já, muito obrigado. É como eu disse para você, o espinho na carne de Paulo não é uma dor física, né? Como muitos pregam aí, ou uma doença. O espinho na carne de Paulo nada mais é do que uma dor emocional, ou seja, uma irritação causada por uma pessoa ruim, tóxica, uma pessoa que está tirando a paz e o sossego daquela outra pessoa. Mas antes vamos ler alguns textos aqui para você entender melhor essa história. Então vamos voltar lá no primeiro livro, lá no 1 Coríntios. Paulo ficou sabendo que havia muitas divisões entre os irmãos. Ou seja, como ele disse, vocês estão falando que vocês são de Paulo, outros estão falando que são de Apolo, outros são de Cristo. Tá havendo muita divisão entre os irmãos e não comunhão. E ninguém está dizendo que é somente de Deus. Como Paulo disse, o que sou eu, o que é Apolo? Não somos nada, a não ser servos mensageiros de Cristo. Mas quem é alguma coisa que é somente Deus? Ou seja, os irmãos estavam muito divididos. Por que se dividiram? Porque tinha alguém colocando outros tipos de ensinamentos, né, de filosofias dentro da igreja para dividir eles, para colocar eles contra Paulo, para colocar eles contra Apolo, para colocar eles contra Cristo, tá entendendo? Mas quem que eram esses irmãos? Os judeus que não criam em Cristo, ou seja, que negavam a Cristo, né? Ou seja, eles criam em Deus, mas negavam o Filho de Deus. Então eles pregavam a circuncisão quando Paulo pregava a incircuncisão, né? Que não precisava desse negócio de circuncidar, cortar o prepúcio. Ou seja, esses irmãos estavam colocando divisões. Eles se diziam os verdadeiros discípulos de Deus, mas na verdade eles eram mensageiros de Satanás, como Paulo falou. Mas vamos entrar aqui alguns versículos bíblicos para você compreender melhor essa história. Diz assim no capítulo 10, versículo 10. Pois alguns dizem, as cartas dele, no caso de Paulo, são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. O que alguns irmãos, uma classe, né, uma parte da igreja estava dizendo? Que Paulo, nas cartas, era duras em suas instruções, mas pessoalmente ele não era aquela pessoa, ele era diferente. Ou seja, ele tratava com muito amor, muito carinho, muito respeito, né? Ele não chegava com palavras duras, ele não chegava mal-humorado. Não, ele chegava de outra forma, como alguém que transbordava de alegria, uma pessoa que não ia ferir ninguém. Paulo está correto em sua posição. Mas os judeus que estavam colocando um ensino diferente, eles não mandavam carta, mas eles chegavam pessoalmente e feriam na face, com tapas físicos, né, tapas no rosto, né, violência física, como a palavra mesmo diz, ou com agressões verbais, né? Eles insultavam, eles chegavam firme, porque eles eram grandes oradores, no caso. Por exemplo, pega um deputado aí, tem vários de esquerda e vários de direita, mas ele sabe falar muito bem. Pô, você pega o Nando Moura. O Nando Moura também é um cara que sabe bastante, mas se corrompeu nos seus valores. Porém, ele é um cara firme nas palavras, ele confronta, tá entendendo? Já o Paulo, aqui, ele não confronta as pessoas pessoalmente, mas esses judeus, eles confrontavam, a ponto de agredir fisicamente para colocar medo. Como Maquiavel diz naquele livro O Príncipe, né? Se as pessoas não te obedecem através do respeito, certamente elas te obedecerão através do medo. Ou seja, se as pessoas não obedecem a um líder que está tentando ajudar o próximo, certamente elas obedecerão um ditador, porque esse impôs o medo, a violência, e as pessoas vão obedecer, tá entendendo? Os irmãos não estavam querendo mais obedecer Paulo porque achavam ele muito fraco, por isso o desprezavam. Mas aos judeus eloquentes, eles estavam obedecendo, eles estavam seguindo as instruções desses judeus. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 11, no versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Ou começaram já essas cachorradas do caralho. Continuando. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, como eu falei para você. Contudo, tenho conhecimento e de fato já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Os caras podem até falar melhor, usar as palavras melhor, ser mais persuasivo, mais argumentativo. Mas Paulo fala com conhecimento e sabedoria, enquanto os caras não. Tá entendendo? Os caras podem até ter a imagem de serem pessoas mais sábias, mais inteligentes, pessoas mais eruditas. Mas Paulo fala com sabedoria, porque Paulo fala pelo Espírito de Deus, não aqueles incircuncisos, aqueles judeus.
Então o que alguns irmãos judeus estavam fazendo? Alguns irmãos gregos estavam fazendo? Eles estavam preferindo ouvir os judeus que falavam melhor do que Paulo, que falava de uma forma mais simples. Eles preferiam, por medo, né? Depois, só que não admitiu isso, eles preferiam aceitar o ensinamento de um judeu que feria a face deles, que os ofendia, que chegava de forma bruta, como um ditador, tirano, como a gente vê muitas vezes hoje na igreja, do que a palavra de um cara manso, um cara que fala de forma respeitosa, um cara que sabe colocar as palavras nos momentos certos. Para você ter uma noção, é como, por exemplo, você tem um amigo e vocês se tratam bem, com respeito, dão risadas, etc. Mas aqui esse amigo tem uma empresa e você vai trabalhar para ele. Quando você chega na empresa para trabalhar pro teu amigo, o cara se mostra um tirano, um desgraçado, um canalha, começa a te tratar mal, te perseguir, pressão em você, tipo, te deixa louco. É isso que Paulo está dizendo. Vocês recusam alguém que te trata bem, e aceitam aqueles que te tratam mal. Qual que é o sentido da coisa? Não faz sentido. Por isso que Paulo falou, que comunhão há entre as trevas e a luz? Nenhuma. Mas vocês estão aceitando as trevas e recusando a luz. E como Paulo vai dizendo aqui, ó, no versículo 13, ele diz: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo da luz. Bom, aqui há duas coisas. Primeiro que anjo da luz, aqui Paulo não está falando que Satanás vai se transformar num anjo resplandecente, né, como Miguel ou Gabriel. Não. Ele está falando aqui que os anjos aqui são os pastores, os obreiros, ou seja, pessoas físicas, seres humanos. Ou seja, Satanás entra nessas pessoas, nesses mensageiros, né, nos judeus que não creem em Cristo ou negam Cristo, e usa eles como anjos de Cristo, anjos de Deus, ministrantes do Evangelho, e usa esses anjos, né, falsos anjos, falsos irmãos, para destruir a obra de Deus. Tá entendendo? Ou seja, ele se disfarçou, né? É um mensageiro que se disfarçou. Para resumir aqui, é o lobo em pele de cordeiro. No versículo 26 aqui, Paulo dá um resumo sobre os perigos que passou, das violências que sofreu, das necessidades que passou, mas ele fala aqui no finalzinho do versículo 26, ele fala: enfrentei perigos dos falsos irmãos. O que são esses falsos irmãos? Aqueles judeus, ou gentios, no caso gregos, que aceitaram a mensagem de Paulo, criam em Cristo e se converteram. Porém, através do ensinamento de outros, eles passaram a não crer mais em Cristo. Ou seja, eles se tornaram falsos irmãos, porque eles aceitaram Cristo, a mensagem de Cristo, foram salvos, mas depois se corromperam. Ou seja, eles passaram a não ser mais verdadeiros irmãos, porque eles começaram a ser inimigos, combater o ensinamento de Paulo. E é isso que o contexto dos dois livros está dizendo. Pô, tá havendo divisões entre vocês. Vocês amavam Cristo, serviam a Cristo. Agora vocês pararam de amar e servir a Cristo, estão pregando contra Cristo. Vocês são falsos irmãos, vocês estão aqui enganando, vocês estão usando... É como a gente vê hoje, né? Muitos aí usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, ilicitamente, para corromper o povo, para ter controle da vida deles, um monte de coisa, que a gente vê na maioria das igrejas, né? Seja na católica ou na protestante. Os caras estão usando a palavra de Deus para se beneficiar, mas não porque eles querem divulgar realmente a palavra de Deus para salvar os povos. Não, eles não querem, eles querem controle e ganhar alguma coisa, no caso, dinheiro, né? Para enriquecer, somente isso. Então, como eu disse para você, o espinho na carne de Paulo nada mais é do que uma dor emocional, não física. Pode ver, no contexto que Paulo fala, né? Pô, quem que não se escandaliza que eu não me arda por dentro? Ou seja, e ele fala, né? Pô, diariamente no meu interior eu sofro uma pressão enorme, né? No meu interior eu sofro uma pressão enorme. O que Paulo tá dizendo? Pô, eu tô viajando, eu tô sofrendo um monte que eu tenho que ficar me preocupando com as outras igrejas, já como que os irmãos estão. Será que estão bem? Ou será que tem canalhas lá infiltrados, né? Agentes infiltrados, destruindo a obra que eu e Deus construímos? E nisso causa preocupação, aflição na alma, ou seja, dores emocionais em Paulo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, quando Paulo pensa, pô, Paulo fica sabendo que tem alguém lá persuadindo os irmãos para se desviarem do caminho que ele ensinou. Paulo se arde, porque Paulo sente a dor. Paulo fica tipo, pô, que desgraçado. Eu deveria arregaçar esse cara no meio. Esse cara deveria sofrer o fogo eterno. Porque Paulo trabalhou muito para aquela alma ser alcançada. Aí vem os caras para destruir aquilo que Deus e ele construíram. Entendeu? Paulo se escandaliza, Paulo arde. Por exemplo, quando alguém está sofrendo a opressão de outro, Paulo sente aquela dor do irmão. E Paulo fica escandalizado porque pelo fato, pô, eles aceitaram os judeus, né, que negam a Cristo, e recusaram Paulo, que tinham aceitado no primeiro momento. Pô, mas daí Paulo fala, pô, mas eles são israelitas? Eu também sou. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são servos de Deus? Eu também sou. Eles são circuncidados, né,
no pênis, eu também sou. O que somos diferente? Eu deles e eles de mim? Nada. A única coisa que diferencia é que eu não nego o Messias. Já eles negam. Eles negam o Filho de Deus. Eu não nego. Eu creio no Filho de Deus e prego. Tá entendendo? A única coisa que diferencia isso. Aí Paulo fala, qual que são os sinais, né, do apóstolo? Sinais, maravilhas e milagres. Mas esses caras que pregam outro evangelho, a circuncisão e a lei, eles têm esses sinais? Não, eles não fazem milagres, eles não fazem maravilhas, eles não fazem sinais. Ou seja, Deus não usa eles, mas Deus usa Paulo. Tá entendendo? Mas os caras trocaram Paulo pelos judeus que pregam o Antigo Testamento, daquela outra forma. Pregam na verdade Moisés, não a Deus. Aí Paulo fala, né? Deus me enviou um mensageiro de Satanás para que eu não possa me gloriar. No caso nas revelações do apóstolo João, né? Lá em Apocalipse, aquelas revelações. Mas por que Deus enviou aquele mensageiro, né? Permitiu aquele mensageiro de Satanás? No caso ali, aquele falso irmão, aquele falso pregador. Então aquilo ali é uma forma de mostrar a fraqueza de Paulo, para Paulo continuar sendo humilde, submisso a Deus, e nessa fraqueza, né? Nessa fraqueza Deus continuar usando ele, porque se não tivesse, Paulo correria o risco de se exaltar, se achar superior, de Paulo se achar o eleito, o único eleito. Então por isso que Deus permitiu, para que Paulo continuasse fazendo a obra com humildade e submissão a Deus. Tá entendendo? Porque, como ele disse, através da fraqueza o meu poder se aperfeiçoa em você, Paulo. Mas como eu disse, o mensageiro de Satanás. O que é um mensageiro? Alguém que prega uma mensagem. E o que é mensagem? Nada mais que palavras, textos. Tá entendendo? E quem que prega outros textos, filosofias? Os judeus que não criam em Cristo, que negavam o Messias. Tá entendendo? Esse é o mensageiro de Satanás. Só que esse judeu aqui são dois, na verdade, porque são um grupo, não são uma pessoa só. São os judeus que infiltrados, que diz lá em Apóstolos, que queriam destruir, conhecer a obra de Paulo e os apóstolos e destruí-las, e os judeus que tinham se convertido e depois se corromperam de novo, negando o autor da vida, negando o Messias. Por isso que Paulo vive chamando ele, né? 2 vezes Paulo chama ele de falsos irmãos. Ou seja, Paulo não está falando falsos judeus, não, falsos irmãos, no sentido que falsos cristãos. Entendeu agora? Aí Paulo roga para Deus tirar ele, e Deus fala, não vou tirar, porque esse cara aí mostra a tua fraqueza, e na fraqueza, no caos, é que você se mostra forte, submisso a mim, obediente a mim, humilde e continua fazendo a obra. Senão você pode cair numa acomodação. Então Deus permitiu aquele mensageiro, aquele falso irmão, aquele judeu corrompido, para incomodar Paulo mesmo, realmente. Então a dor ali é nada mais que emocional, não física. Tá entendendo? Não é uma doença, não. É só apenas uma irritação que alguém causou Paulo. Porque Paulo estava pregando Cristo, vinha outro ali, mais eloquente do que Paulo, mais pregador do que Paulo, e começava a refutá-lo. Paulo ficava irritadíssimo. Daí o povo que ouvia os dois ali, um pregando uma coisa e outra coisa, o povo ficava dividido. E agora, em quem que vamos crer? É a mesma coisa lá com Jesus lá. Jesus pregava o reino, aí vinha o Sinédrio e pregava outra coisa, falando que Jesus era um ladrão, um corrupto, era um falso profeta. O povo ficava dividido. Pô, e agora quem que vamos crer? No Jesus ou no Sinédrio? Tá entendendo? O povo ficava dividido. Então isso irritava Paulo, assim como irritava Jesus Cristo. O Sinédrio é o maior exemplo disso. São servos de Deus, cristãos, que não serviam a Cristo, mas negavam Cristo. Você agora consegue compreender? A mesma coisa se reproduziu em Paulo. Paulo ali prefigura Cristo e os falsos irmãos, o Sinédrio. E o povo que ouvia as duas versões ficava dividido. Porém, um escolhia Paulo, outro escolhia os falsos irmãos. E nisso havia aquela divisão. Porém, muitos que Paulo tinha convertido ali, aqueles irmãos se infiltravam no grupo de Paulo, porque Paulo estava distante, e eles conseguiam persuadir o grupo de Paulo para se corromper. E é nisso que escandalizava Paulo, deixava ele furioso contra esses irmãos. Por isso que ele falou, há muitas divisões entre vocês, e vocês aceitaram com facilidade esses incircuncisos, esses filhos de Belial, essas trevas. Paulo, quando tinha pregado, tinha deixado a igreja certinha, bem instruída. Mas olha o que aconteceu quando Paulo saiu e aqueles judeus se infiltraram. Está aqui no capítulo 12, no versículo 20. Pois temo que ao visitá-los não encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperava. Temo que haja entre vocês brigas, inveja, manifestações de iras, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamento por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da moralidade sexual e da libertinagem que praticavam. Ou seja, os judeus realmente conseguiram levar muitas pessoas a voltarem às práticas que eles tinham, né, quando serviam quando eles viviam uma vida pagã. Então os judeus conseguiram
colocar em desordem a igreja que Paulo e Cristo tinham levantado, aquele povo que Paulo tinha instruído. Os judeus conseguiram isso. Por isso que Paulo fala, né? Para minha vergonha, eu tenho que reconhecer que fomos fracos demais. E antes de encerrar, quem que reproduziu a mesma coisa que os judeus? Os próprios católicos, através dos papas. Porque os israelitas, os verdadeiros judeus que aceitavam o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, eles pregavam uma forma. Lá vem os católicos, através dos papas, e pregaram um outro tipo de evangelho, pegando outro tipo de evangelho, deturpando aquele ensinamento de Paulo, né? Ou seja, os caras repetiram as mesmas práticas dos judeus que tinham se tornado pagão. Nisso há muitas divisões até os dias de hoje. Agora tem católico e tem protestante. O ensinamento de Lutero, o ensinamento de Lutero não é porque ele se denominava luterano, protestante. Não, o ensinamento de Lutero aqui nada mais é do que o verdadeiro ensinamento israelita. Lutero aqui não quis pregar um novo ensinamento. Não, Lutero está ensinando um ensinamento antigo, no caso dos apóstolos e dos profetas. Ele não deu uma terceira via, um terceiro ensinamento. Ou seja, não há o ensinamento dos judeus, ensinamentos católicos, ensinamentos protestantes. Por mais que muitos protestantes hoje tenham entendido errado e estejam deturpando. Lutero, no caso aqui, ele não criou um novo ensino. Ele só trouxe à vida aquele ensinamento, aquele antigo ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Tá entendendo? Então os católicos vieram e dividiram, fazendo a mesma coisa que o Sinédrio tinha feito, fazendo a mesma coisa que esses judeus e esses falsos irmãos fizeram, colocando divisão. E a prova disso é que os judeus, quando viam Cristo e os seus profetas, os apóstolos, pregando o ensinamento ao qual eles achavam diferente, eles matavam, prendiam. O que os papas fizeram? Matavam, prendiam, ou seja, só repetiram o que o Sinédrio fazia. Tá entendendo? Claro que teve alguns protestantes que também fizeram a mesma coisa. Porém, nisso eles estavam ensinando um ensinamento errado. Eles estavam querendo criar um outro ensinamento. Mas Lutero foi o único que criou um ensinamento que já existia, no caso dos apóstolos. Ele não criou um outro ensino, como Paulo mesmo falou. Não se pode criar um outro ensino em cima daquele que já existe. Lutero não estava criando outro ensino, ele só estava revivendo aquilo que já existia, porque ele leu a Bíblia, né, quando ele teve acesso. Beleza? Agora eu quero saber qual que é a tua opinião sobre isso. Deixa aqui nos comentários, quero saber se você sabia que o espinho na carne de Paulo era nada mais, nada menos que a dor emocional e não física. Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Se você ficou até aqui, desde já muito obrigado e até a próxima.